bem? Sejam muito bem-vindos. Mais um dia que a gente vai resolver uma série de questões que caíram na prova. Agora sim eu posso falar, na semana passada, né? Então hoje eu separei aqui mais algumas questões. Depois eu vou separar outras ainda e vou mandar para vocês, tá? Tem algumas outras aqui guardadas também que eu estou finalizando, porque às vezes os alunos passam, caiu assim, 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 assado. Difícil de interpretar, né? O que o aluno quis dizer, mas a gente consegue ali fazer o que precisa ser feito para chegar nessas questões. Então, tem algumas outras que eu vou pegar, vou mandar para vocês aí, beleza? Para você que está vendo essa aula no YouTube, o professor não fala tão devagar assim, não. Pode continuar assistindo a aula aí, porque são 6 horas da manhã, não posso falar muito alto, porque se eu falar muito alto, vai acordar todo mundo aqui no prédio, beleza? Mas ao passar aí da aula, a gente vai falando um pouco melhor, tá bom? Então, você vai falar, professor Zezão e tal, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeira questão, lembrando que as questões não estão na ordem, 1, 2, 3, 4, não, tá? Então, você tem que anotar aí, de um lado as certas, do outro lado as erradas, para a gente poder fazer aí o apanhado no final, combinado? Então, vamos, primeira questão. Pessoal, olha só, essa questão aqui trabalha um conceito interessante, tá? Não tem que ficar fazendo muita conta nela, não. Mas ela trabalha um conceito interessante. Ela fala o seguinte, olha só. Dois ativos, A e B, eles possuem coeficiente de correlação igual a 0,6. O que significa? Vamos lembrar da correlação que ela vai de menos 1 até mais 1. E aqui no meio eu tenho 0. Combinado? Coeficiente igual a 0,6, vamos considerar que está aqui. Ele significa que em 60% das vezes, esses ativos se movem na mesma direção. Ok? Esse que é o entendimento que a gente tem aqui, tá? Então, 60% das vezes, eles se movem na mesma direção. Legal. Isso é o coeficiente de correlação. Agora, ele fala assim, pode-se concluir que as variações do ativo A é explicada pelas variações do ativo B em. Então, para você achar o coeficiente disso, não sei se vocês vão lembrar, mas o que determina, o que ele está falando aqui, ó, as variações do ativo A são explicadas pelo ativo B, aí ele está se referindo ao conceito do coeficiente de determinação. Professor, mas ele não está falando isso. Está. Porque o coeficiente de determinação, ele explica as variações de um ativo por outro. Ok? E o coeficiente de determinação, ele nada mais é do que o quadrado da correlação. Ok? Então, o coeficiente de determinação é o poder de explicação de uma variável em relação à outra. Esse é o conceito. Então, o conceito está aqui, ó. Quantas variáveis de A são explicadas pelas variações do ativo B. Como que eu acho o coeficiente de determinação? Quanto um ativo é determinado por outro? Basta eu tirar o quadrado da correlação. Então, se você tirar o quadrado da correlação, 6 vezes 6, 36. Então, a resposta correta, letra C de casa, 36. Ok? Se ele estivesse te perguntando o seguinte, o ativo A e B, ele varia na mesma direção ou direção oposta, né? Independente do que fosse ali a correlação, em qual proporção? Aí seria aqui. Tudo bem. Correlação, quem marcou letra A aí foi até correto. 60% das vezes, o ativo A anda na mesma direção que o ativo B. Só que o coeficiente de determinação, ele tenta explicar as variações do ativo A pelas variações do ativo B. E a fórmula é essa, é o quadrado da correlação. Então, basta você multiplicar. Presta atenção, porque essa é uma questão que pega muita gente na prova. A maioria vem aqui, ó. Ok? Mas lembrando desse conceito, a gente não cai mais. Amém? Essa é a primeira questão para quem chegou aí agora. Próxima.
Muito bem, gente. Aí aqui está falando o seguinte, ó. Dentre as alternativas abaixo, os títulos negociados no mercado norte-americano e que implicam em risco de reinvestimento, vamos voltar aqui para o conceito de reinvestimento. Você aplica aqui, tem dois modelos, né, de títulos. Tem aquele que você aplica aqui um valor X e no vencimento você tira Y. Ponto. Esses são os títulos considerados zero cupom. Geralmente, isso aqui é só para dica, geralmente são os títulos de curto prazo. Essa é a segunda questão. Geralmente são os títulos de curto prazo, tá? Esses títulos considerados zero cupom. Que a gente tem aqui, ó como é que já mata. Comercial Paper e os CDs, tá? Além da T-Bill, lembra da Bill? Ó, 1 ano. Beleza? 1 ano. Até 1 ano. Curto prazo. Legal? Então, por aqui já ajuda a matar. Mas como é que você vai saber, então? No caso das TIPS, esse TIP aqui, ó, é títulos de inflação americanos. Todos os títulos de inflação, assim como a NTNB aqui no Brasil, são títulos mais de longo prazo. Dos títulos públicos federais norte-americanos, pessoal, se vocês lembrarem, o único que é zero cupom é esse aqui, dos títulos públicos federais. Tá certo? Então, dos títulos públicos federais, o único que não paga cupom, que é considerado zero cupom, é a T-Bill, tá? Eles colocam aqui, Treasury Bill, que é a T-Bill, ok? Todos os demais vão pagar cupom. Esses aqui são títulos privados, mas são de curto prazo. Esse aqui é a nota promissória, esse aqui é como se fosse o CDB deles. Então, a alternativa correta são as TIPS. Beleza? Às vezes a gente está acostumado, né? Até colocar aí, eu vi que estava escrito Treasury Bill, não associei que era T-Bill. T-Bill é o nome curto, né? Do papel ali. Beleza? Boa, pessoal. Estou voltando com essa questão aqui para a gente não ter dúvida, tá? Não podemos ter dúvida. Um fundo adquiriu ativos, não permitidos em seu regulamento. Mudou um pouquinho aqui a frase. Esses ativos permanecem no fundo até que a auditoria percebeu o erro. Quem deve ser responsabilizado por isso? Quem executa a política de investimentos no fundo, ok? Quem está executando a política de investimentos é o gestor. Mas lembra, ele está executando a política de investimentos do fundo. Tá legal? Então, aqui tem o escopo do que ele pode fazer até onde ele pode ir. Política de investimentos que está lá dentro do regulamento, que é aquele documento mais completo. Aí o camarada resolve sair fora e comprar um papel X, Y, Z aqui, fora da carteira. Ah, beleza. Ainda que esse papel dê lucro, tá, pessoal? Não necessariamente, se ele fez e der prejuízo, se deu lucro, tá tudo bem. Não. Ainda que esse papel dê lucro. Então, ele começou a fazer aqui auditoria. Lembra que a auditoria independente foi lá descobrir o erro. Quem que é responsabilizado por isso? O administrador, certamente. Porque o administrador é responsável legal pelo fundo. Tudo que acontece lá dentro, ele responde também. E o camarada que executa a política de investimentos, que é o gestor. Tá certo? Resposta correta, letra C de casa, administrador e gestor. Isso, Rafael, na anterior é a TIPS que tem risco de reinvestimento, porque ela paga cupom, e como ela paga cupom periódico, se você não conseguir reinvestir esses cupons pela mesma taxa do título, você tem o que a gente chama do risco de reinvestimento, ok? Mais uma. Então, tome cuidado na prova. Por quê? Porque às vezes a prova pode mudar uma terminologia ou outra, mas que dá o mesmo sentido.
Ah, vocês querem um exemplo? A aluna fez a prova essa semana que passou, falou, professor, sabe aquela questão da mônica que você comenta, que sempre cai e tudo? Caiu. Mas fala com o pessoal para ficar atento, que eles estão mudando a ordem, estão mudando o sentido. A ordem, desculpa, muda a ordem, mas mantendo o sentido. Tem que saber que você quer pagar menos taxa, você quer mais rendimento. Então, ok, está tudo certo. A ideia aqui é a gente submeter vocês a maior quantidade possível de questões sobre o mesmo tema para que a gente saiba responder. Neste caso aqui, ele está falando o seguinte, olha só. Fundos que concentram estratégias de investimentos em diferentes mercados, então aqui ele já está falando que é um multimercado, ou classe de ativos explorando oportunidades de ganhos por movimentos de curto prazo. O cara que entra, sai de uma posição rapidamente. Até dei o exemplo para vocês, né? Você tem um camarada aqui que tem... Não, né? Você tem um camarada aqui que tem aquele horizonte de longo prazo, o cara está mirando aqui, ó, longo prazo. Ele não se preocupa com essas flutuações que acontecem aqui no meio do caminho, porque a visão dele, ó, ela está aqui no longo prazo. Esse aqui ele tem uma visão que a gente chama de visão macro, certo? Então ele olha o resultado lá na frente. Já o trading, estratégia trading, o cara quer fazer isso aqui, ó. Ele quer sair aqui, entrar aqui. Aí ele sai aqui, entra aqui, sai aqui. Então ele fica buscando oportunidades e movimentos de curto prazo também. Ele pode buscar o longo prazo, mas a movimentação dele é aqui, ó, de curto prazo, que eu estou dando exemplos, tá legal? Então, esses vai ser o multimercado trading. Beleza? Uma questãozinha de prévio para vocês. Muito bem. Vamos ver aqui, ó. O investidor, ele entrou em 2 planos de previdência. Te dá uma data aqui. Vamos ver se precisa saber dessa data aqui, né? Um plano é do tipo PGBL com tributação definitivo. Uma coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte, se é definitivo, é definitivo. Isso aqui não pode mudar, tá legal? Uma vez que você optou por algo definitivo, você não muda. Presta atenção no nome, definitivo. Na seguradora X. O outro plano também é um PGBL. Pô, legal, até aqui tudo bem, ó, PG com PG. Com regime de tributação compensável progressivo. Na seguradora Y, vai vendo. Hoje, este participante, ele pretende realizar a portabilidade do plano da seguradora X, que é essa daqui, para a seguradora Y. Neste caso, essa portabilidade, vamos lá, será permitida desde que ocorra tributação de imposto, pois os regimes dos planos são diferentes. Olha só, aqui ele está colocando a pegadinha, que ele está falando para você resgatar. Ora, se for para resgatar, para fazer portabilidade, aí você pode fazer para qualquer coisa, concorda? Isso não é portabilidade. Portabilidade é você pegar o seu plano e levar para outra instituição, certo? Para o mesmo plano ali. Se tiver que resgatar e pagar imposto, não é portabilidade. Não posso falar assim, eu posso fazer portabilidade de previdência para poupança. Posso. Resgata e aplica. Isso não é portabilidade. Você está fazendo uma realocação. Errado. Será feita normalmente por tratar-se de um tipo PGBL para outro PGBL. Pessoa que não está atenta, PG para PG. Opa, isso pode. Sim, pode, desde que tenham a mesma tributação. Então, PG para PG, faltou a mesma tributação aqui que não tem. Então, isso aqui também está errado. Não será permitida, pois não existe portabilidade para planos do tipo PGBL. Até que está correta a primeira parte, não será permitida, mas não por esse motivo aqui, tá legal? Porque existe sim portabilidade para PGBL, tem que ser a letra D. Aí fala aqui, ó, não será permitida porque um plano de regime de tributação definitivo não pode ser transferido para um plano de regime de tributação compensado. Correto. Presta atenção comigo para não confundir. Algo que é definitivo não se altera. Ok? Se você tomar uma decisão, falei assim, a decisão é definitiva, não vai ter alteração. Resposta correta, letra D. Eu só posso alterar o plano
Tá legal? Alterar o plano da progressiva para a regressiva. Ok? Da progressiva para a regressiva, eu posso. O contrário, não. Inclusive, caiu uma questão na prova falando sobre isso, na minha prova. Davi, já caiu uma questão na prova, uma questão assim, mas entre planos na mesma instituição. Também não pode, viu, pessoal? Da regressiva para progressiva, você não pode em hipótese alguma. Da progressiva para a regressiva, aí você pode. Por quê? Uma vez que você optou pela tabela definitiva, regressiva definitiva, aí já era. Foi uma decisão definitiva, não tem como alterar. Agora, se você fez na progressiva e quiser alterar para a regressiva, você ainda tem essa possibilidade. Tá? Cai uma questão parecida com essa aqui na minha prova, eu vou levantar depois e vou mandar para vocês. Alternativa correta, letra D. Próxima. Isso aqui clássica. Clássica, tá? Muito bem, gente. Essa daqui é uma clássica que tem caído, ó. Um fundo de investimento é alavancado. Alavancagem é quando você pode expor mais do que o patrimônio do fundo. Está previsto que o mesmo pode se alavancar em até 200%. Muito bem. Em um momento que o mesmo está no máximo do seu limite de alavancagem, qual que é o máximo? 200%. O mercado tem uma queda de 15%. Qual será a perda bruta que o fundo observará sobre o seu próprio capital? Presta atenção, porque aqui tem um conceito que às vezes as pessoas confundem. Então, olha só. Se eu tenho 10, ok? Imagina que eu tenho 10 mil de salário. E eu tive um aumento, certo? Meu chefe me deu um aumento de 100%. Para quanto vai meu salário? Meu salário vai para 20, gente. Ok? Porque é 10 mais 100%. Então, 100% de 10 vai ser 20. E se meu chefe me desse um aumento de 200%? Ó, se ele me desse um aumento de 200%, seria 10 mais 20. Deixa eu apagar aqui. Então, se o meu chefe me desse um aumento de 200%, 200% de 10, 20. Então, eu teria um salário de 30. Cuidado para não pensar que 200% é 2 vezes. Ah, é 10 vezes 2. É 10 vezes 2 mais. Tá legal? Então, aqui, se você tem 15 de variação, certo? Que foi a queda. E você está alavancado em 200%, então você vai lançar na HP, ó, 15, Enter, 200% mais. Que vai dar quanto? Vai dar 45. Então, você tem que somar esses 200%. Não é 15 vezes 2. Tá legal? Muito cuidado com isso. Alternativa correta, letra C. É uma questão que nem precisa de cálculo matemático, tá bom? É raciocínio. Próxima. Essa caiu na prova também, que é um pouco diferente do que a gente havia fazendo. Havia feito, né? Perdão. Excelente, gente. Aqui ele trata esse conceito aqui, ó. Tá falando da correlação. Então, a correlação, como eu falei, ela vai de menos 1 até mais 1. Menos 1 representa que os ativos andam 100% em direção oposta. Legal? Quando um vai para lá, o outro vai para cá. Mais 1, eles andam 100% na mesma direção. Aqui, ó, quando um vai para cá, o outro vai para cá e vice-versa. E no meio do caminho eu tenho zero. O zero é o quê? O zero é a correlação nula. O que é correlação nula? Exemplo, quando um está indo para cá, o outro está caindo. Ah, quando um está indo para a diagonal, ele está andando reto. Então, assim, não tem correlação, você não consegue determinar a correlação entre eles. É a correlação nula, não tem
dependência nenhuma entre essas variáveis. Tá legal? Então, ele fala assim, ó, eles vão ter movimentos dependentes? Não, um não depende do outro. Esse daqui, ó, quando um vai para lá, o outro vai para cá. Então, um depende de um subir para o outro cair. Então, esse daqui, ó, um vai para um lado, vai para o mesmo. Mesma direção não, contrário, mesma direção é aqui, contrário aqui. Então, eles vão possuir movimentos independentes, porque não tem correlação nenhuma. Tá legal? Isso se tiver correlação nula. O nulo está aqui, ó. Nulo é igual a zero. Zero. Lembra daquela dica que eu dei para você? A gente está numa festa, você quer estar perto das pessoas que você gosta. Correlação positiva. As pessoas que você não gosta, ela vai para um lado, você vai para o outro. E tem pessoas, tem assim, relação nenhuma, cara, nem conheço. A pessoa está aqui, você está do outro lado, às vezes vocês estão juntos também, não tem correlação nenhuma. Beleza? Agora, meia hora, já deu para dar uma aquecida, questãozinha de cálculo para vocês. Essa é muito boa, caiu na prova. Pessoal que ainda não viu os outros vídeos dessa série, tá legal? Vejam também, a gente já subiu todos no nosso canal do YouTube. A dica que eu dou, eu não acho ruim, né? Às vezes o aluno mostra o professor, estou vendo a sua aula na velocidade 2. Você acha ruim? Lógico que não. Você vai ver eu falando mais rapidinho, mas você tem que otimizar seu tempo. Então, veja as aulas, tá certo? Coloca lá a questão, na hora que a questão apareceu na tela, você dá um pause. Se você entendeu já a questão, tranquilo? Ah, essa questão que eu já sei. Quer ver a explicação? Vê na velocidade aumentada. Pô, fiquei com dúvida pra caramba. Essa daqui eu quero ver a resposta, né? A explicação do professor. Aí, de repente, você deixa ali na velocidade 1,5, né? Ou se você ficou com muita dúvida, coloca na velocidade normal. Mas não. Se você já está sabendo ali, vai passando para você otimizar seu tempo, tá? O professor não fica chateado em você ver aí as aulas na velocidade aumentada, não. Vamos lá. Olha o que está acontecendo aqui, gente. Isso é uma questão, não é complicadíssima, né? Mas a gente tem que entender. Determinado cliente ele precisa de 1 milhão para conseguir se aposentar tranquilamente daqui a 7 anos. Atualmente, ele tem 500 mil numa aplicação que remunera 6% líquido ao ano. Então, uma coisa importante, o prazo está na mesma unidade da taxa. Ele deseja fazer um aporte único hoje nessa aplicação para que, aqui na realidade é para que o valor está trocado, né? Para que atinja 1 milhão quando se aposentar, que era o objetivo dele aqui. Qual o valor do aporte necessário aproximadamente? Então, ó, ele está partindo aqui, vamos entender, ó. Ele está partindo aqui de 500 mil, tá legal? Ele precisa chegar aqui na frente com 1 milhão. Beleza? Qual o prazo? Por 7 anos. Qual taxa? 6% ao ano. Olha como que é relativamente tranquilo, pessoal. Eu vou pegar, então, de 500 mil, ok? Levando para 7 anos, que esse prazo aqui é de 7 anos, tá certo? E vou ver com quanto ele vai chegar. Tá certo? Vamos imaginar que ele chega aqui na frente com 1 milhão. Aí não precisa fazer nada. Se ele chegar com menos do que 1 milhão, aí eu vou precisar complementar. Então, vamos fazer essa conta aqui na HP? Quem, porventura, teve dificuldade nessa daqui, entendeu o que eu fiz aqui até agora? Então, olha lá, ó. Vamos ver. 500 mil, CHSPV, 6I, 7N. Eu chego lá na frente com quanto? Eu não cheguei com 1 milhão. Tá vendo? Eu cheguei com 751.815. Então, se você pegar 500 mil, 500K, a uma taxa de 6 por 7 anos, você chega com 751.815,13. Então, você vai chegar aqui com 751.815,13. Não foi isso? Então, presta atenção. O que você precisa?
ele quer saber o quanto que eu preciso aportar aqui agora, né, somado a esses 500 que eu já tenho aplicado, para eu chegar aqui na frente com quanto? Com 1 milhão. E eu sei que se eu começar com 500 mil nessa taxa, eu chego nisso. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber a diferença disso daqui para 1 milhão. Então, isso menos 1 milhão vai dar quanto? Olha lá, ó. 1 milhão menos 248, 184 e 87. Aqui, ó. 248, 184 e 87. Eu preciso chegar aqui na frente com 248, 184 e 87, aplicando por 7 anos a uma taxa de 6%, um valor X. Então, o que você faz aqui? Olha como é que é simples, pessoal. Você pega esse valor aqui, ó, 284, 148, 248, 184 e 87, ele vai ser seu FV, ó. Ele vai ser seu FV. O seu, vou zerar aqui de novo, ó. Vou só salvar ele aqui, vou zerar, ó. Eu vou recuperar. Espera aí, vou colocar aqui. Vou zerar HP, ó. 248, 184 e 87. É o valor que eu tenho que chegar por um prazo de 7 anos, com uma taxa de 6. O meu valor que eu preciso aplicar para chegar nisso, 165.057,11. Tem outras formas? Tem também. Aqui eu estou tentando levar mais um raciocínio. Então, olha só voltando aqui. Recapitulando. Vou fazendo o fluxo de caixa, certo? Eu preciso chegar aqui na frente com R$1 milhão. Beleza? Olha lá, o pessoal, vamos ver aqui. R$1 milhão, 7. Ah, beleza. Vou colocar dessa forma aqui também, beleza? Então, olha só. Aqui para você visualizar o que está acontecendo, ó. Ele vai aplicar 500 hoje. E ele tem que chegar aqui na frente com 1 milhão. A gente viu que se ele aplicar só 500, ele vai chegar aqui na frente com 700 e poucos mil. Beleza? Então, ele precisa de colocar mais um valor aqui, mais um valor X, para chegar aqui na frente com 1 milhão, considerando o prazo, né, de 7 anos, 7N, e uma taxa de 6I. Tá bom? Então, você precisa achar esse valor aqui. Tem várias formas de se fazer. Tá legal? Tem várias formas. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Peguei esse valor, levei, achei 700. A diferença desse valor deu lá os 200 e pouco. Vou colocar aqui. Então, esse valor aqui, você coloca no FV e tenta achar o PV. Ou, o pessoal está colocando aí, ó, colocar uma outra forma aqui também, ó. Se você pegar o 500, jogar no seu PV, pegar o 7, o seu N, desculpa. Se você pegar 1 milhão, perdão, que é o valor que ele quer, o FV, você pega o 7, vai ser seu N, o 6 vai ser seu I. Se você chamar aqui, que é o valor que você quer, o seu FV, olha o que vai acontecer. Olha só. Olha aqui, ó. Você precisa de 1 milhão. FV 7, N, 6, I. Você chama o PV. Deu quanto? 665.057. E ele está aplicando quanto? Ele está aplicando 500 mil.
Então, a diferença é exatamente o valor, ó. Vou pegar aqui para 500 mil, 165,057. A Davi não deu o valor exato. Por que não deu o valor exato? Porque aqui está falando, ó, aproximadamente. Tá legal? Então, de fato, isso aqui é a forma mais simples mesmo. Então, vou recapitular aqui, para quem não pegou, ó, fazer de novo. Eu tenho que ter 1 milhão, então esse aqui é meu FV. Beleza? Eu tenho o meu prazo, então meu N é igual a 7. Eu tenho minha taxa, ó, remunera 6%, meu I ele é igual a 6. E eu preciso achar o meu PV. O meu PV aqui eu tenho que eu já vou aplicar 500. Mas nós vimos que se eu aplicar só 500, eu não chego com 1 milhão. Então tem que saber o quanto a mais de 500 eu tenho que colocar. Você pega na HP, vamos lá de novo, só preenche, ó. 1 milhão, FV, 7, N, 6 e chamo o PV. Deu 665,057. Como ele já aplica 500, você tira os 500 aqui, 165,057, resposta correta, letra D. Beleza? Pessoal, excelente. Isso aqui eu vou explorar um pouco essa questão para falar de outros temas, outras formas dentro desse mesmo tema. Olha, considera-se investidor profissional, pessoa física, ó, pessoa jurídica ou pessoa física. O mais importante, ó, que ateste por escrito. Então, não basta ter o valor, tem que ter o valor e atestar por escrito. A condição de investimentos acima de. Então, presta atenção, ó, o investidor qualificado, ele atesta por escrito e tem 1 milhão. Então, é 1 milhão mais atestar por escrito. Investidor profissional, ele tem 10 milhões mais atestar por escrito. Além disso, a gente precisa saber que investidor profissional também, ó, instituição financeira, seguradoras, sociedade de capitalização, tá ok? Aí tem lá consultores de valores mobiliários, autorizados pela CVM. Aí tem agente autônomo de investimento, em relação aos seus próprios recursos. Então, por exemplo, eu, Davi, além de professor, também tenho um escritório de assessoria de investimentos e eu sou também agente autônomo de investimentos, além das certificações, tá? Certificação também te dá aí o selo de investidor profissional. Mas pelo fato de eu ser agente autônomo de investimento, em relação aos meus recursos, ao meu dinheiro, não ao dinheiro dos meus clientes, mas em relação aos meus recursos, quando eu for fazer aplicação no mercado, eu sou considerado investidor profissional, mesmo não tendo 10 milhões aplicado. Ok? Claro que isso é um exemplo, né, gente? Todo mundo sabe que eu tenho mais de 50, 100 milhões aplicados, nem sei mais contar, graças a Deus. Acho que está passando aí, sei lá, 200 milhões, amém, eu recebo. Mas eu não preciso ter esse valor aqui para ser considerado investidor profissional, beleza? Pelo fato de eu ser agente autônomo de investimentos, eu já sou credenciado como um investidor profissional. Então, muito cuidado para uma questão que tem caído na prova, falando o seguinte, de maneira até diferente. Ó, e lembrando que todo investidor profissional, consequentemente, também é investidor qualificado. Por quê? Quem tem 10 tem 1. Faz todo sentido, né? Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui, às vezes cai na prova falando o seguinte, uma seguradora, ou uma entidade
de previdência aberta ou fechada, né? Seja o que for. É considerado, será considerado, aí tem lá, investidor qualificado. E não tem investidor profissional. Aí tem investidor qualificado, pá. É considerado investidor qualificado? Sim. Por quê? Esses aqui são considerados investidores profissionais e todo investidor profissional, consequentemente, é investidor qualificado. Muito cuidado, tá? E cuidado também para essa que eu falei com vocês, que vai ter lá agente autônomo de investimentos, e você pensar, isso aqui nada a ver. Tudo a ver. Agente autônomo de investimento é considerado investidor qualificado e profissional. Tudo bem? Uma outra questão, que aí eu quero aproveitar esse tema aqui, porque às vezes as pessoas confundem. Tem caído na prova, presta atenção. Fala assim, ó, segundo, não sei o que lá da Anbima, código de melhores práticas da Anbima, de distribuição, sei lá das quantas, um investidor do segmento private é aquele, aí pergunta, né, qual o valor para ser considerado segmento private segundo a Anbima? Ou seja, a partir de qual montante? Aí vai ter lá 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões e 10 milhões. Qual que vocês marcam? Para ser considerado private, segundo o código da Anbima, qual o valor que se considera? Eu tenho essa questão do jeitinho que ela caiu, eu vou mandar para vocês no grupo. Olha lá, ó, essa aqui é ótima para vocês aprenderem. Private para Anbima, 3 milhões. Ponto final. Então, private, pessoal, não tem nada a ver aqui com investidor profissional e investidor qualificado. A Anbima entende que um cliente private é aquele a partir de 3... Ah, Davi, mas no meu banco é com 5, no meu banco é com 10. Esse é o segmento do seu banco. A Anbima não está nem aí para o segmento do seu banco. O seu banco, ele coloca a régua que ele quiser. A Anbima entende que o investidor do segmento private é aquele a partir de 3 milhões. Então, a partir de 3 milhões para a Anbima já é um cliente private. Tá? Não tem nada a ver aqui com investidor profissional nem qualificado. Eu só estou aproveitando o tema para poder trazer essa questão que caiu. Tá? Mas aqui está falando investidor profissional, valor 10 milhões, alternativa correta, letra D de dado. Próxima. Excelente, gente. Certos indivíduos trocam com muita frequência seus investimentos em ações, incorrendo em custos de corretagem que faz o quê? Corrói sua rentabilidade. O que resulta no final em um retorno menor do que aqueles que mantêm a carteira estável por mais tempo. Esse comportamento é conhecido como, tranquilamente, a gente sabe que é excesso de confiança. Como que tem caído na prova? Na prova tem caído este mesmo conceito, só que dessa forma aqui, ó, te dá um gráfico assim, um gráfico assim, um gráfico assim, um gráfico assim. Aqui mostra o ganho bruto, aqui mostra o ganho líquido. Ganho bruto, ganho líquido. Na verdade, não, melhor. Vou fazer aqui. Na verdade, é assim, ó. Aqui mostra o retorno do cliente, retorno bruto do cliente. Aqui o retorno do benchmark. E aqui o retorno líquido do cliente. Então, o retorno bruto, o cara está ganhando aqui, sei lá, 10. O benchmark, 8. Então, na cabeça dele, opa, estou ganhando aqui, ó. Estou ganhando do benchmark, ó. Estou acima dessa parte aqui. Aí aqui mostra o ganho líquido do cliente. No ganho líquido, que é o bruto menos imposto e taxas, ele fica aqui com 6. Aí pergunta assim, neste gráfico, né? É um exemplo de qual tipo de comportamento? Excesso de confiança, porque ele está ganhando, acha que está ganhando do mercado, só que na hora que ele vai deduzir os custos, ele fica abaixo do benchmark. Um gráfico desse jeito, tá? Falando sobre esse mesmo conceito aqui. Só que esse aqui, resposta correta, excesso de confiança clássico, tá bom, pessoal?
O ilusão de controle que alguns marcaram aí é quando o investidor ele acha que ele consegue controlar as informações no mercado. Ok? E ele age e fala, opa, eu tenho controle porque eu trabalhei nessa empresa, eu tenho controle porque eu conheço fulano de tal. Não, não é assim que o mercado funciona. Próxima, uma questãozinha de COI para vocês aí, olha. Vamos lá? Vamos ver, então, quais dos requisitos cumpriu aqui? Olha só, o cliente ele investe 4 milhões, essa questão caiu, tá, gente? Presta atenção. Ele investe 4 milhões em um COI. Prazo, presta atenção, 4 meses com as seguintes condições. Então, toda vez que for uma questão de COI ou de capital protegido, a gente tem que avaliar as condições, depois você analisa as variações e verifica quais das condições vocês vão considerar, beleza? Ele fala aqui, ó, se a variação do Ibovespa for maior que 20, o cliente vai ter esse ganho aqui, ó, 100% do DI, observação diária. O que é observação diária, pessoal? Se a qualquer momento o Ibovespa for maior que 20. Tá legal? Quando falou observação diária, a bolsa tá aqui, ó. Aí, de repente, ela sobe aqui, ela cai e ela fecha aqui. Um exemplo, tá? Então, vamos imaginar que aqui, ó, aqui foi 20% e aqui vai. Aqui deu 18. Então, aqui, ó, 18, mas em algum momento ele bateu aqui ao longo do caminho, nesses 4 meses aqui, ó. Vamos considerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 meses. O que é observação diária? Todo dia eu vou olhando o Ibovespa, ó. Em algum momento ele bateu 20%. Então, se em algum momento ele bater 20%, o ganho vai ser esse, porque eu vou observar diariamente. Só que ele fechou com 18. Mas na observação diária eu considero, bateu, pronto. Ah, o pessoal tá vendo? Vocês reclamam, ó, se caiu tem que fazer a sirene. O pessoal tá me lembrando aí, ó, a sirene caiu. Só não vou fazer o barulho da sirene aqui, senão acorda os vizinhos tudo. Beleza? Entenderam o que é a variação diária? Poxa, esse gráfico aqui ficou bonito pra caramba, hein? Agora, se a variação do Ibovespa for entre 0 e 20, o ganho do cliente vai ser de 100% do Ibovespa, só que esse daqui, ó, observação só no final. Então, esse aqui eu vou olhar aqui no final. Se a variação for negativa, o cliente recebe o capital protegido, ou seja, ele recebe de volta os 4 milhões. Tranquilo? Vamos ver, então, as variações. Ó, o Ibovespa inicial, Ibovespa final, e em determinado dia, o Ibovespa bateu isso daqui. Então, eu vou pegar a variação de 60 para 71, e depois eu vou pegar a variação de 60 para 71.900 para ver se em algum momento ele superou. Tá bom? Então, vou só tirar aqui um pouco de informação. Vamos fazer essa conta aqui primeiro. A gente pega aqui nosso HP, ó. 60, 459, Enter, 71, 342, variação percentual. Aqui deu 18. 18%. Deixa eu ver agora, tá? Se em algum momento ele ultrapassou os 20%, porque ele fala assim, ó, se a variação for maior que 20, ele recebe 100% do CDI, só que a observação é diária. Então, presta atenção. Eu comecei aqui, que é o 0, ó. Final, 4 meses. A observação diária, eu vou olhando todos os dias para ver se em algum momento ele bateu aqui 20% de ganho. Não é somente aqui na data final. Na data final, eu já sei que o Ibovespa teve uma variação de 18. Ó, 18% no final. Só que eu quero ver se em algum momento ele bateu aqui os 20 no dia a dia. Então, a observação diária, pessoal, é isso, beleza? Então, deixa eu ver aqui se ele bateu de 60 mil para aqui. Deixa eu ver qual que foi a variação. Para o pessoal que vê o sotaque, né? Deixa eu ver, se é a mesma coisa de deixa eu ver.
tá bom? Mas aqui em Minas, né, como um bom mineiro, a gente fala, deixa eu ver. Então, o que eu falo aqui, ó, deixa eu ver, o que significa deixa eu ver? Deixa eu ver. Só para você aí, né, estou traduzindo, porque senão você vai falar, pô, não estou entendendo nada que esse professor está falando. Então, aqui, vamos fazer a conta, ó, 60,459 para 71,946, não é isso? 71,946, 19, quase, ó. Então, essa variação aqui deu 19%. Aqui eu já começo a entender o que aconteceu. Se a variação for maior que 20, a qualquer momento, porque é observação diária, eu vou considerar esse ganho. Foi maior que 20 em algum momento? Não. O máximo que chegou, ó, aqui, ó, bateu aqui, ó, 19. Não bateu 20 em momento algum. Logo, se não bateu 20, eu vou desconsiderar esse daqui, que se for maior que 20, não foi maior que 20, não foi negativo. Qual variação que eu tenho que considerar, pessoal? Eu tenho que considerar esta variação aqui, ó. Aí aqui fala, se a variação for entre 0 e 20, quanto que o cliente vai receber? 100% da variação do Ibovespa, observação somente no final. Nós vimos que a variação do Ibovespa aqui, ela foi de 18%. Tá legal? Aí ele até fala que a gente deu o DI aqui em 4 meses, porque se tivesse que considerar isso daqui, você faria esse cálculo, mas não vai precisar desse cálculo aqui também. Essa informação aqui para a gente é desnecessária. Então, a conta é simples, ó. Você vai pegar 4 milhões, vai jogar 18%. Deu 720. Ah, Davi, mas aqui está dando 720, 0,25 e 14. Foi porque nós arredondamos, né? Se a gente pegar a variação certinha aqui, eu acho que vai chegar no valor próximo, ó. 60,459, enter, 71342, variação percentual. Se você olhar o número depois da vírgula, vamos pegar o 4 milhões aqui agora direto. Olha lá, ó, 720, 0,25 e 14 dá exato, se você pegar a variação certinha ali. Neste caso aqui, você acertaria, porque não tem 720 e 720, 0,25 e 14. Então, você acertaria do mesmo jeito, mas só para você entender a conta que nós fizemos ali, resposta correta, letra A. Pessoal, após a explicação, ficou claro como que a gente faz essas questões aqui de COI? Beleza? O que a gente tem que observar na prova? Muita atenção. Se está pedindo líquido ou bruto. Muita atenção. Se pedir o líquido, você tem que considerar o imposto de renda. Que o imposto de renda de COI é na alíquota regressiva de IR. Aquela que começa com 22,5, termina em 15. Só para exercitar aqui, se fosse pedir o ganho líquido, prazo de 4 meses, o imposto de renda do amigo aqui seria de 22,5%. Então, você pegaria 720 menos 22,5% de IR. Ok? Outro detalhe que às vezes o pessoal confunde. Neste caso aqui, está perguntando qual o retorno do cliente. Então, a rentabilidade do cliente. Tá? Retorno do cliente. Se perguntasse qual seria o saldo líquido do cliente, então você teria que pegar o retorno líquido mais os 4 milhões. Então, daria 4 milhões, né? Aí vamos pegar aqui 720. Esse valor aqui, ó, 22,5% menos 4 milhões mais. Então, se perguntasse qual seria o saldo líquido, então você tem que pegar o ganho, tira o IR,
depois você soma com o principal. São detalhes, mas que às vezes, se você ler rápido na prova e tiver essa resposta, e mais uma outra de valor maior, às vezes o aluno marca sem prestar atenção. Então, só atenção nesses detalhes, que às vezes a parte mais difícil, que é o aluno saber a resposta, ele faz, e a parte mais fácil, que é ver o que está perguntando, ele acaba errando. Olha aquela tradicional, questão pequenininha aí, mas bem tradicional e fácil para a gente. Essa é daquela assim, ó, mãozinha para o céu, agradecendo. Papai, obrigado. Manda mais, estou precisando. Lá no módulo 5, sua prova já está acabando. Se Papai do Céu estende a mão para você e te abençoa com uma dessa aí, meu amigo, é porque é o seu dia. É o seu dia. Então lembra, caiu uma questão dessa na prova, ó, lê com calma para ver se não está caindo na pegadinha. Não esquece, levanta a mão para o céu lá na hora da prova. Obrigado, Deus, obrigado. Manda mais que eu estou precisando. Agora sim, nervosismo, ansiedade, manda mais, tá bom? Ó, havendo um déficit atuarial PGBL na fase de concessão de benefício, de quem será a responsabilidade por cobrir o déficit? Lembrando aqui, você tem duas fases, né? Você tem a fase aqui de acumulação, que é a chamada fase de diferimento. Depois você tem a fase de concessão de benefício, certo? Essa fase aqui é de responsabilidade total da seguradora te pagar conforme o prazo estabelecido. Se ela combinou de te pagar por 10 anos, ela tem que pagar. Se for vitalício, ela tem que te pagar. Então, a responsabilidade vai ser sempre da seguradora. Tá bom? Só aproveitando aqui, ó, o pessoal pediu para comentar. Fala daquela questão que é indiferente à tábua atuarial. Falo. Tem aquela questão que fala que o cliente ele transformou a renda dele em prazo certo. Quando transforma em renda por prazo certo, não precisa avaliar a tábua atuarial. Legal? Porque o prazo certo já está definido por quanto tempo você vai receber. Então, a tábua atuarial ela vai ser indiferente para a avaliação. O que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar melhor condição de retorno, melhor condição de taxa de administração, porque falava que ele tinha que migrar para um plano e se ele tinha que analisar a tábua atuarial ou não. Aí tinha a resposta, tem que analisar uma tábua atuarial igual ou inferior, ou se ele tinha que olhar a taxa de administração. Como é prazo certo, a tábua atuarial não interfere. Se fosse renda vitalícia, sim. Se ele estivesse transformando uma renda vitalícia, teria interferência sim, tá bom? Olha essa questão aqui, pessoal. Pessoal, olha só. Essa questão aqui é ótima, tá? Ótima. Caiu na prova. Na minha visão, cabe sim da gente pedir um recurso, mas deixa eu mostrar o que a prova considerou, tá? Para vocês ficarem atentos. Em um cenário, e tem uma variação dela, tem essa e tem uma variação que eu vou explicar também. Em um cenário onde existe uma desvalorização da moeda local, as consequências naturais esperadas para importação, exportação e o turismo estrangeiro. Tá legal? A dúvida é aqui, ó. Deixa eu falar o que foi considerado na prova, vocês vão entender por que cabe um determinado recurso, porque ficou faltando informação. Cuidado que turismo estrangeiro aqui, a prova está considerando o quanto o brasileiro, quando ele vai para fora, tá certo? Isso aqui não é a conta turismo, porque tem uma questão que nós já fizemos que fala sobre a conta turismo, ok? Conta turismo, ele considera, então presta atenção, a conta turismo, ele considera o quanto os gringos gastam de dinheiro aqui. Aí é contabilizado na conta turismo. O turismo estrangeiro, o que faltou aqui? E naturalmente, né? Se cair, podem pedir recurso na prova.
que faltou aqui? É o turismo estrangeiro. Vocês associaram que é o turismo estrangeiro no Brasil, mas não está falando isso. Tá legal? Não está falando que é o turismo estrangeiro no Brasil. Está falando turismo estrangeiro. E a prova está considerando que turismo estrangeiro não é a conta turismo. Tá legal? É quando a gente vai fazer turismo estrangeiro. O que é turismo estrangeiro? Quando eu vou para fora do país gastar meu dinheiro. É normal do aluno fazer associação com o quê? Com a conta turismo. E a conta turismo eu tenho que avaliar o quanto os gringos gastam de dinheiro aqui. E eles vão gastar mais quando o real tiver desvalorizado, porque o dinheiro deles vai valer mais aqui. Tá certo? O dinheiro do gringo vai valer mais aqui. O turismo estrangeiro é o quanto eu gasto lá fora. Eu vou gastar mais lá fora quando essa relação real e dólar for favorável para eu fazer turismo estrangeiro. Vocês entenderam a diferença? Beleza? Então, a grande maioria acertou a primeira parte e errou a última por causa dessa malandragem aqui. Então, vamos lá. Vamos ponto a ponto. Vamos entender primeiro o que aconteceu. Olha só, eu tenho de um lado o real, eu tenho do outro lado o dólar. Beleza? O que aconteceu com o real? O real se desvalorizou. E lembrando, o real é a moeda local. Moeda local. E o dólar, a moeda estrangeira, se o real desvalorizou, a moeda estrangeira se valorizou. Beleza? Então, lembra, moeda local é o real. Então, o real desvalorizou, o dólar valorizou. Vamos dar exemplo, na prova, anota para você não confundir. Imagina que o dólar, pessoal, está R$7. Tá legal? R$7. Aí ele pergunta primeiro, para as importações, o dólar a R$7 vai gerar um aumento ou redução? Poxa, professor, redução. Redução. Importar com dólar a R$7, aí complicado. Então aqui, ó, você já elimina essa, já elimina essa. E foi exatamente onde vocês ficaram com dúvida. Consequentemente, você vai saber que o próximo é aumento, porque tem aumento aqui e aumenta aqui. As exportações. Exportações vão aumentar. O dólar mais alto, exportação vai aumentar. Aí, como eu falei com vocês, a dúvida fica aqui, ó, o turismo estrangeiro. O brasileiro vai fazer mais ou menos turismo estrangeiro com o dólar a R$7? Vai fazer menos. Se ele vai fazer menos, o turismo estrangeiro vai diminuir. Não é a conta turismo. O que deixa a alternativa correta, a letra B. Tá legal? Por conta disso. Minha visão, cabe de falar com a prova? Ou prova? Poxa, Ambima, turismo estrangeiro no Brasil, no exterior, eles entendem que quando fala turismo estrangeiro já é o que a gente vai fazer, ó. Eu vou fazer um turismo estrangeiro. Então, eu vou viajar. Agora, conta turismo, é por isso que eu falo. Na prova tem que ter atenção a esses detalhes, porque é muito próximo. Poxa, conta turismo. Conta turismo é onde é contabilizado o dinheiro que entra aqui através do turismo do gringo aqui dentro, na conta turismo. Agora, quando eu falo turismo estrangeiro, isso vai motivar mais ou menos o brasileiro a fazer turismo estrangeiro. Beleza? Deixa eu só ver os comentários aqui. Como fala em moeda local no início da questão, associei o turismo estrangeiro, pessoas vindo de fora. Se fosse turismo no estrangeiro, aí marcaria a letra B. Concordo. Concordo, tá, pessoal? O texto deixa muito a desejar e dá muita dúvida. Davi, no dia da prova, o recurso é feito no próprio sistema ou no formulário? Pessoal, terminou a prova, aí o que você tem que fazer? Se você entendeu uma questão que deu dúvida, ou que deu um duplo sentido muito grande, ou que cabe recurso, tá legal? A prova erra pouco, tá? Isso é bem verdade. Você pode pedir recurso, sei lá, eu já pedi na história, eu já pedi uns 10, eu acho que uns 3 foram aceitos. Mas a prova é muito bem feita. Diferente de outras provas aí, que às vezes, nossa, você acha erro pra caramba. Mas a prova da Sé é muito bem feita. Mas você anota a questão lá, aí você anota num papel,
Beleza? Quando termina a prova, ele fala assim, você quer pedir recurso em alguma questão? Quero. Qual questão? Você vai lá, questão 37. Ele vai abrir a questão 37 para você, aí você coloca a sua defesa. Tá bom? Explica o porquê e tal. Olha, aqui não ficou tão claro, ou isso aqui deixou margem. Ou uma vez eu pedi recurso numa prova que falava o seguinte: olha só aqui que a gente já vai sair para merenda agora, tá? Eu pedi recurso numa prova que falava assim: ó, um investidor quer, busca investimentos isentos de IR. Um investidor que busca investimento isentos de IR deveria aplicar em... Aí tinha lá LCA e LCI. E tinha uma outra que falava assim, ó, em duas provas, são investimentos isentos de IR. Aí tinha lá também LCA, LCI. O que eu fiz? De chato, né? Olha, pessoal, esse investidor é PF ou PJ? Não está falando aqui. Eu falar que o investidor que está buscando um investimento isento de IR, ele vai aplicar em LCA e LCI, e eu não especificar se o investidor é pessoa física ou jurídica, eu estou cometendo um erro de conceito, porque a isenção não é do produto, a isenção é do tipo de pessoa que investe no produto. A isenção é só para pessoa física. Se eu afirmo que é isento, igual esse aqui, ó, são investimentos isentos, LCA, LCI, é isento para pessoa física. Pô, foi um recurso que foi aceito. Aí eles começaram Não é porque foi eu que fiz que eles mudaram a prova, né? Aí as próximas vezes que caíram, eles estavam especificando. Senhor João, eu não colocava, né, ainda pessoa física. Senhor João é uma pessoa física. Tá legal? Quando falava de empresa, a empresa XPTO não falava pessoa jurídica, mas era a mesma coisa. O pessoal está perguntando, se abriu o recurso, todos são beneficiados? Sim, todos são beneficiados. Beleza, gente? Muito bem, vamos lá? Para o investidor obter uma renda mensal perpétua no valor de 2.000, constante em termos reais, com taxa de juros nominal de 1,20, inflação de meio, já fizemos, vamos refazer para a gente fixar muito bem esse tipo de conceito. Deverá possuir uma aplicação financeira o saldo aproximado de conceito de perpetuidade, PMT, dividido pela taxa. O PMT eu já tenho, 2K. A taxa que eu tenho, eu preciso só achar a taxa real, porque ele me fala aqui, ó, em termos reais. Então, eu tenho que fazer a divisão do fator de 1,20 pelo fator de meio. Só isso. E faço a conta ali, sossegado. Olha só. 1,20, Enter. 100 divide 1 mais, Enter. Meio, Enter. 100 divide 1 mais. Eu já fiz o fator dos dois, joguei no HP. Agora eu falo com HP. HP, divide um pelo outro. Divido e desfaço o fator. 1 menos 100 vezes 0,69652, né? Aí aqui eu já posso fazer direto, ó. Pego aqui 2.000 e lanço, ó, 287, 142,85. Ou faço ali, né? Direto também, ó. Deu 0,69. Deixa eu só fazer a conta aqui de novo, ó, não lembro o resultado. 100 divide 1 mais, Enter, meio, Enter, 100 divide 1 mais, divide 1 menos. 0,69. Às vezes você achou esse resultado aqui, ó, 0,70. Só toma cuidado com isso, viu? Mas se você fizer 2.000 dividido por esse valor, tem que multiplicar por 100, você acha os mesmos 287, 142 e 86.
O que eu peço para tomar cuidado é porque se você fizer assim, ó, direto, 2.000, enter, 0,70 divide, olha lá o resultado que você acha, 285.714. Às vezes pode ter na sua prova esse resultado. Então, se você só anotar e julgar 0,70, você pode achar um resultado diferente e ter essa alternativa na prova. Neste caso aqui, você acertaria, porque esse é o mais próximo, você acha, né, ali o resultado mais próximo. Pode sim, pode sim. Tá? Pode usar o percentual T também. Boa. Então, ali tem duas formas. Pessoal, ainda tem dúvida nesse tipo de questão? Se tiver, não tem problema nenhum, tá? Mas é uma questão característica de prova. Eu quero me assegurar que essas questões relativamente de nível médio, vocês estejam 100% nela, porque essa daqui já vai representar quase 70% da sua prova. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Mais uma, aquela tradicionalíssima questão de PVA. Eu sempre trago para a gente nunca esquecer como que faz ela. Mas olha só, gente, o IPVA de determinado ano, ele tem um valor de 3.300, pode ser pago em 6 parcelas, sem juros, de 550. Sendo a primeira paga no ato. Quando a primeira paga no ato, lembra de acionar o GBEGIN. Ou, se for à vista, pode ser pago com desconto de 5%. Qual que é a taxa de juro embutida na operação parcelada? Se você parcelando sem juros, o valor é X, e se pagar à vista tem desconto, tem um juro embutido nessa parcela, que é isso que a gente vai descobrir. Então, basicamente, jogando aqui direto na HP, olha só, vou acionar o GBEGIN já primeiro, só para eu não esquecer, tá? Já que nós falamos dele. Você vai pegar 3.300, Enter, vai descontar o valor de pagamento à vista, e esse valor você vai jogar no seu PV. As parcelas você joga no seu PMT, negativadas, né? Porque você está pagando. O prazo no N e chama o I. Tá legal? É assim, simples assim. Então lembra, vou escrever aqui agora para vocês, ó. 3.300, o seu PV, ele vai ser igual 3.300 menos 5%. Que vai ser igual a quanto? 3.300, 5% menos 3.135. O seu N já foi dado, ó, 6 parcelas, igual a 6. O seu PMT, CHS, 550. O que você quer achar? Você quer achar o juro embutido nessa parcela quando você tem desconto aqui de 5%. Aí você chama o I. Vou jogar na HP de novo, só para não ter dúvida. Ó, esse valor é meu PV, 6 é meu N, 550 CHS, PMT, chama o I, 2,10. Se você não acionar o BEGIN, olha o que acontece quando você chamar o I, ó. 1,49. Tem a sem vergonha aqui te esperando, ó. Sem o BEGIN. Nessa você tem que acionar o BEGIN. G, BEGIN, ó. Quando você chama o I, 2,10, resposta correta, letra A. Beleza? Deixa eu só ver aqui as perguntas. Exato. Davi, só para relembrar, quando a primeira não é paga no ato, não usa o BEGIN. Tá legal? Quando não tem valor pago à vista, aí você não usa o BEGIN. Só faltou aí o não, né? Próximo. Questão de fundo. Bem, são regras para divulgação das informações sobre fundos. Aí, cuidado, ó, exceto. Então, aqui vão ter 3 corretas e uma incorreta. E ele quer a incorreta. Regras verdadeiras, completas, consistentes e não induzir o investidor a erro. Está corretíssimo isso daqui, né? Aqui é uma regra.
podem assegurar a existência de garantia de resultados futuros ou isenção de risco. Isso aqui jamais, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Imagina se isso é uma regra para fundo. Assegurar a existência de garantia de resultado ou isenção de risco, ou seja, não tem risco. Já matamos por aqui. Úteis à avaliação do investimento. Ficou meio vago aqui, mas está correto. Escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa. Nem sei se concisa escreve assim não, mas deve ser. Resposta correta, letra B, porque ele quer o exceto. Tudo bem? Essa é muito boa. Essa tem caído recorrentemente. Podem ler com calma. Boa, pessoal. Que bom, viu? Estou confiante demais nesse pelotão da semana que vem que vai fazer a prova, tá? Presta atenção. Essa daqui é muito boa. Presta bastante atenção. Na verificação da adequação de produtos e serviços ao perfil do cliente. O profissional deve checar se. Então, aqui, ó, já foi feito o perfil do cliente. Ok? O perfil do cliente já foi feito. Agora eu estou partindo para a segunda etapa, que é fazer o quê? A adequação dos produtos e serviços ao perfil já feito do cliente. O que confunde muitos é que a gente fala sempre, e é importante saber, que na fase da análise do perfil, o cenário econômico não é levado em consideração nesta fase aqui da análise do perfil. E é importante da gente entender que nós não estamos nessa fase da análise do perfil. Aqui eu estou na fase da adequação dos produtos e serviços ao perfil. Então, eu já fiz o perfil e agora eu estou na segunda fase, que é adequar os produtos e serviços ao perfil do investidor. Nesta fase, eu tenho que considerar o cenário econômico. Nessa daqui, não, porque o cenário não influencia o perfil do investidor. Agora, para eu adequar, fazer uma recomendação dos produtos ao perfil, aí sim o cenário é levado em consideração. Tá ok? Então, aqui a primeira. Deve checar o produto ou serviço é adequado aos objetivos? Sim. Então, você já elimina a letra B, se a 1 está correta. A situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação? Também. Aí você elimina a letra C. Então, resta saber se a 3 está correta. É a grande dó. O cenário econômico é condizente com a operação proposta? Nesta fase, de novo, de adequação de produtos e serviços, sim, eu tenho que considerar o cenário econômico. Resposta correta, letra D de dado. Então, importante da gente perceber a diferença entre a análise do perfil do investidor, não leva em consideração nem cenário econômico, nem o valor disponível para aplicação. Na fase da adequação dos produtos e serviços ao perfil do investidor, aí eu tenho que levar em consideração. Tudo bem, pessoal? Próxima. Questãozinha clássica de saque pedindo o valor da primeira prestação. Ó, o cara comprou um imóvel por 400 mil, 240 prestações mensais pela tabela saque. Juro de 1% ao mês, primeiro pagamento, 30 dias. Isso aqui não é tão relevante, não. Qual o valor da primeira prestação? Então, a gente sabe que na tabela saque, o sistema de amortização é constante. E a parcela, o PMT, ele é composto pela amortização mais juros sobre saldo do devedor. Então, eu tenho que achar, primeiro, o fator de amortização. A amortização eu tenho que pegar
480, que foi o valor financiado, e eu tenho que dividir por 240 parcelas, prestações. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 480, 240 divide. Já achei o fator de amortização, R$2.000, ó. R$2.000. E os juros? Os juros vão incidir sobre o saldo devedor. Aqui, ó, juro de 1% sobre o saldo devedor. Qual é o saldo devedor? Se nós estamos na primeira prestação, eu estou devendo quanto? Eu estou devendo tudo. Tá legal? Estou devendo tudo. Então, eu vou pegar 1% sobre 480 mil. Aqui você não precisa fazer muita conta, vai dar 4.800. Mas na prova você vai usar. Beleza? O pessoal está falando que o Begin está ativado aqui, mas para essa até que não teria nenhuma interferência não, mas obrigado. É até bom para você lembrar na sua prova de desativar, tá? Então aqui, ó, 480, 1%, 4.800 mais 2.6.800. Então aqui você vai ter 4.800 de juros. Esse mais esse vai dar uma prestação de 6.800. Resposta correta, letra B. Beleza? Davi, se fosse para achar a parcela 50, era só multiplicar a amortização por 50? Sim, para você achar o quanto tem de saldo devedor. Tá bom? A gente tem questões dessas lá no simulator, pratiquem, mas a prova não tem entrado nesse detalhe. A prova tem pedido sempre a primeira parcela, mais tranquilo, tá? Isso é a questão que cai lá no módulo 2. Mas a amortização, se pedisse uma parcela mais para frente, você tem que pegar isso, multiplicar pelo prazo que está pedindo, então você vai saber o quanto já amortizou do saldo devedor. Para quê? Para você saber o saldo devedor, para você aplicar a taxa de juros. Tá legal? Mas a prova tem pedido sempre com uma parcela só, a primeira parcela. Próxima. Questão boa. Muito bem, gente. Muito bem. Seu cliente teve no passado uma aplicação em CDB. Passado. 2 anos atrás. Atualmente, o mesmo está com recursos em depósito à vista, seja na conta, e você indica a aplicação novamente no CDB. Cara, já tem um CDB, vamos manter aí no CDB. Entendeu? Porém, sim, preencheu o API. O cara já tem aplicação no CDB, certo? Ele já teve há 2 anos atrás. Então, neste caso, vocês já manjaram aí, né, o que está trabalhando nessa questão. Neste caso, não se faz necessário o preenchimento do API, pois a validade é 36 meses, não validade 24 meses. Não se faz necessário, pois é uma aplicação em um produto que o cliente já aplicou anteriormente. Se faz necessário, sim. Não se faz necessário, pois o recurso é de origem de um depósito à vista. Não tem nada a ver isso daqui, gente. Não se pode fazer aplicação sem o preenchimento do API. Davi, mas é o último dia útil do mês, professor. Preciso bater minha meta. Então, o único produto que você pode aplicar é um fundo de renda fixa simples. Aí você bate a sua meta lá do mês. Beleza? Não foi o perguntado aqui na prova, mas esse aqui é o único tipo de aplicação que você pode fazer sem necessidade do API. Nessa daqui, resposta correta, não sigo com a aplicação do cliente. Próxima. Excelente, pessoal. Excelente. Aqui, ó, a gente vai fixando conceitos de pouco a pouco. Um fundo para investidores não qualificados pode concentrar os investimentos em títulos emitidos por um mesmo grupo financeiro e em títulos emitidos por um mesmo grupo não financeiro. Então, ele está falando instituição financeira, instituição não financeira. A gente sabe, instituição financeira, o máximo 20, instituição não financeira, o máximo 10. E se for títulos emitidos pela União, dos públicos federais, a gente pode até 100%. Lembrando aqui que o administrador de um fundo, ele é uma instituição financeira, tá legal?
Então, às vezes, a prova pode falar em papéis emitidos pelo administrador. Pode ter? Sim, até 20%. Então, 20 e 10, respectivamente, você tem que achar, ó, 20 e 10. Resposta correta, letra B de bolo. Agora vem ela, a questão do dia. Olha a questão que caiu na prova, pessoal. Pessoal, vamos lá? Olha só. Cliente deseja fazer uma aplicação em previdência, 100 mil. Em aporte único. Pretende manter por 10 anos. Ele consulta o consultor sobre os melhores planos no mercado, em taxa de carregamento, na entrada e taxa de administração financeira. Considerando um rendimento bruto de 8, qual dos planos abaixo representa a melhor opção de investimento para o cliente? Então, olha o que está te dando aqui. Você vai ter que fazer conta das diversas taxas de carregamento, lembrando que a taxa de carregamento ela é cobrada na entrada, e a taxa de administração. Ok? Por que eu tenho que considerar a taxa de administração? Porque aqui ele está te dando um rendimento bruto anual de 8. Então, eu tenho que pegar 8, descontar a taxa de administração, e esse vai ser o meu rendimento. Tá legal? O meu rendimento líquido vai ser a taxa de administração. Desculpa, vai ser o meu rendimento menos a taxa de administração. Ok? Então, não se dá para fazer de forma bem simples que você chega no resultado, tá? Então, vamos só aqui, ó, pegar uma sequência só para a gente organizar. Então, o valor inicial, certo? O PV vai ser sempre 100 mil menos. Aí você tem que fazer na opção A, menos 2, aí na opção B, menos 3, menos 4 e menos 5. Tá legal? Então vamos fazer aqui primeiro, ó. Na opção A, vai ser 100 mil menos 2%. Que vai dar quanto, gente? Ele vai aplicar aqui 98 mil. Então, esse vai ser o PV. Por quê? O carregamento, ele é cobrado na entrada. Tá claro aqui para todo mundo até agora? Então, o quanto que vai entrar no plano, mesmo para começar a ter rendimento, é 98 mil. E qual que vai ser o rendimento? Neste caso aqui, vai ser 8 menos 1,4. Tá legal? Pode, nessa daqui, a gente pode fazer direto. Então, o I aqui, ó, você vai considerar, vai ser 8 menos 1,4, que vai dar 6,60. Pode fazer direto, desse jeito que eu estou colocando aqui. E qual que vai ser o seu N? Esse prazo aqui em ano, né? 10 anos, ó. Seu N vai ser igual a 10. Aí você vai achar um FD aqui. Vamos fazer no HP? Ó. Seria HP, 98. PV, o I, 6,60. Por que 6,60? Que é o retorno bruto menos a taxa de administração. O prazo 10. E quem eu quero achar? O FV. Deu 185, 694 e 11. A pessoa está falando assim, professor, não seria o fator para fazer uma taxa sobre outra? Sim, pessoal, a forma correta é a gente fazer o fator, tá? Mas nesse caso aqui específico, você pode fazer direto que dá do mesmo jeito, tá bom? Estou fazendo assim da forma mais simples, você chega no mesmo resultado. O correto a gente faria ali pelo fator. Então aqui, ó, primeiro resultado, 185,694. Então vou zerar aqui. Então o plano A, 185,694. Beleza? Aí vamos no plano B, seguindo a mesma ótica, tá? Aqui, ó. Deixa eu diminuir essa
HP aqui, só para ela ficar ali de baixo. Aqui. Beleza? Vou jogar ela aqui no cantinho. Tá. Peraí, deixa eu diminuir ela mais um pouquinho aqui, gente. Aí tá falando assim, ó, se pedisse valor, teria que fazer o fator. Exatamente, tá? Se pedisse valor, aí sim, você faria o fator. Tudo bem? Aqui eu estou fazendo direto, porque para achar o melhor, é só para saber qual que é o melhor, não preciso do fator. O que seria o fator aqui, gente? Só para esclarecer todo mundo. Eu teria que pegar, ó, vamos fazer na primeira, ó, 8, enter, 100 divide, 1 mais. Aí você pega 1.4, enter, 100 divide, 1 mais. De um pelo outro, 1 menos, 100 vezes. Estão vendo? A gente chegou ali, ó, resultado próximo, mas não é um menos o outro direto, tá legal? Por que eu estou fazendo direto aqui? Só para mostrar para vocês que, como nesse caso que não está me pedindo valor, a gente pode fazer direto que não tem problema. Se tivesse pedindo para achar o valor, você faz o fator. Tá bom? Muito bem. Então, vamos no segundo. O segundo, ele tem aqui uma taxa de carregamento de 3. Estão vendo aqui, ó? Carregamento de 3 e uma taxa de administração de 1.3. Então, se a taxa de carregamento é de 3, você vai pegar 100 mil, 3% menos. Esse valor você vai lançar onde? No PV. E a administração de 1.3. Então, vou fazer direto, lembrando que tem que ser o fator, mas eu vou fazer direto. Ó, 8, 1.3 menos, lança no I, o prazo 10 do mesmo jeito, chama o FV, ó, 185.530. Então, fundo B, 185.530. Fundo C, mesma coisa, ó, 4% de carregamento na entrada. 4% menos, esse vai ser o PV. A taxa 8 enter, 1.2 menos, o prazo 10, chama o FV, 185.346. 185.346. Lembrando, a ressalva, a gente faz o desconto de taxa. Tá bom, gente? A gente faz o desconto. Só que aqui a questão não está me pedindo o valor. Então, só quer saber o plano? Faz assim direto. Estou fazendo para simplificar. E na próxima, ó, 100. Se dá para fazer de cabeça? Dá. Eu estou fazendo aqui para vocês acompanharem o cálculo. Aí a taxa, 8, 1.1 menos, no I, 10 o prazo, chama o FV, 35.140. Bom, aí fica tranquilo. Tá certo? Aí ele quer ver qual a melhor opção de investimento. Isso, se pedisse o valor, exatamente. O pessoal está colocando aqui, se pedisse o valor, teria que fazer. Então, qual a melhor opção de investimento? Pessoal, a melhor opção de investimento é você ter um carregamento menor, ainda que tenha uma taxa de administração maior. Porque quando você já entra perdendo mais, você tem que ir muito mais rápido para poder recuperar. Tá legal? Concordam comigo? Imagina você começar uma corrida de 1.000 metros, beleza? 1 quilômetro. Você começar uma corrida de 1 quilômetro com... Olha, presta atenção no raciocínio, tá? Imagina você fazer uma corrida de 1 quilômetro, você saindo 200 metros atrás. E outra pessoa vai correr 1 quilômetro saindo 500 metros atrás. Então, isso vai ter maior peso do que a taxa de administração. É uma análise, né? Mas aqui não está perguntando da análise. Ele só está querendo saber o seguinte, qual plano é melhor. Para saber o melhor, você tem que fazer conta. Neste caso, como não pediu o valor, o melhor é esse aqui, ó. No final, você chega com o valor melhor. Resposta correta, letra A. Vamos aos comentários.
Eu deduzi a taxa de administração no final, também deu letra A. Essa daqui daria, mas se pedisse o valor, você teria que fazer o fator e ir capitalizando já com a taxa. Desconto de taxa, plano A. Ah, beleza. Isso, ó. Se fosse um desconto de taxa, o pessoal fez a conta aí. 184, 183, 183. Isso, beleza, beleza. Ótimo. Pessoal, eu não estou contando aqui a próxima questão. Qual que é o número dela? Quem está contando aí? Fiz o cálculo primeiro apenas trazendo o valor futuro sem descontar a taxa de administração. Se tivesse que descontar para chegar na conta que fez, o que deveria fazer? Você faria o fator, né? Não sei se foi essa a sua pergunta, se eu entendi certo aqui, mas você faria o fator da taxa. Ah, beleza. Tem gente aqui que às vezes conseguiu responder sem fazer cálculo, pela análise. Tranquilo, pessoal, tranquilo. Essa questão tem caído, tá? Fiz o desconto, demorou mais um pouquinho, mas chegou. O importante é chegar no resultado. Eu calculei apenas taxa de carregamento e taxa de administração de cada um. Mas aqui você tem que fazer o desconto, porque poderia dar diferença. Fiz um por um, ótimo. É um trampo essa questão, sim, ela tem que trabalhar um pouquinho mais. Mas quando você está afiado ali, ela vai até mais rápido. Ó, estou falando aqui que essa questão é a de número 21. Exatamente, Rafael, fator. Então, ó, dê print na questão. O pessoal tá dando print aí, né, depois, aí manda lá no grupo pra gente. Se alguém estiver participando aí, tá, pessoal, dessa aula ao vivo e não está no grupo e quiser participar lá do grupo, pode me mandar que eu coloco. O curso já acabou, mas aí a gente mantém o grupo ativo ali para ficar tirando dúvidas, né? O pessoal que faz a prova vai mandar ali o que caiu na prova e tudo. Então, quem porventura não estiver participando, eu coloco lá no grupo, não tem problema nenhum. Beleza? Próxima questão. A próxima questão será 22. Para quem está anotando aí, ó, será a questão 22. A próxima, na realidade, é essa daqui. A galera tá ligada na fita agora, né? Sejam as seguintes entidades: instituições financeiras, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, pessoas físicas com investimentos superiores a 1 milhão. Podem ser considerados investidores qualificados aqueles expressos em todo mundo já está ligado e nunca mais cai que não basta ter 1 milhão, tem que ter 1 milhão e atestar. Se não atestou, já era. Essa está correta, porque ambas são considerados investidores profissionais e todo investidor profissional é também considerado investidor qualificado. Resposta correta, 1 e 2, letra A. Vocês entenderam por que a 3 está errada? Não basta ter 1 milhão, tem que ter 1 milhão e atestar por escrito. Então, por que eu repito essas questões em sala de aula? Porque a prova vai colocar de várias formas. Aqui a gente está tentando ver mais uma forma para tentar te confundir. Então, várias formas para você... Opa! Porque ela sabe que no seu subconsciente você já decorou que qualificado é 1 milhão e profissional 10 milhões. Mas, às vezes, a gente esquece de atestar por escrito. E essa daqui, a gente erra dando glória. Ai, papai, obrigado. Nossa, bem que o professor falou. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus lá de cima tá assim, não, filho, não. Ele tá tentando te avisar, não. O atestar por escrito, atestar por escrito. Aí, às vezes, lá na frente, você... nossa, cara, eu lembrei de um negócio aqui. Aí, papai do céu tá te ajudando. Você volta lá, confere se você marcou o atestar por escrito ou não. Tá bom? Mas você deu glória nessa daí, isso é laço do inimigo. Tá bom? É laço. Então, chuta que é laço. Pronto. Os dois primeiros não precisam atestar. Perfeito, Rafael.
Porque o fato de já ser instituição financeira, esse tipo de instituição não precisa de mais nada, nem de valor, nem nada. Já é considerado investidor profissional. Cabe recurso aí? Deixa eu ver. Ah, não, não precisa atestar por escrito, viu, pessoal? Só aproveitando o comentário da outra aqui. Aquelas instituições não precisam atestar por escrito, tudo bem? O fato delas serem quem são, já, segundo a regra, já as torna investidor qualificado e profissional, tá bom? Agora, quando for investidor pessoa física, sim, precisa atestar por escrito. Ou pessoa jurídica não listada naquelas. Exato, pessoal, exatamente. Vocês estão fazendo os comentários aí bem dentro do que precisa. Ó, o investidor compra cotas de um fundo de gestão ativa. Lembra que o fundo de gestão ativa, ele tem por objetivo superar. Superar quem? O benchmark. Depois de certo tempo, ó, só que isso daqui, lembra, é um objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Passar na prova. Tem, assim, muita convicção que todos vão conseguir. Isso é um objetivo, tá? É garantido que todo mundo vai passar? Não. Não tem essa garantia. A gente tem grandes chances, esse é o nosso objetivo. Ah, professor, no dia eu passei mal, tem N fatores que podem te atrapalhar, te dar o branco. Deus ajude que nada disso aconteça. Mas esse é o nosso objetivo. Esse fundo, depois de certo tempo, ele apresenta performance inferior ao benchmark. O investidor reclama da performance e alega que não sabia que esse fundo poderia render abaixo do benchmark. Oh, eu aprendi no curso lá com o professor, passivo é vinagrete, passivo é quem acompanha, o ativo sempre supera. Essa palavra sempre supera, ela está errada. Agora, a palavra busca o objetivo, superar, aí está correto. Tá legal? Deixa eu só ver os comentários aqui antes da gente ir ali para as respostas. Se ele deixar de ter 1 milhão, ele perde a qualificação? Aqui é uma pergunta boa da questão anterior. Se ele deixar de ter 1 milhão, ele perde a qualificação? Não, é porque ele atesta por escrito, mas ele não precisa comprovar que tem 1 milhão, não. Tá legal? Então, mesmo que ele tenha abaixo, ele pode estar testando algo que não é verdade. Na prática, ele não precisa comprovar que tem 1 milhão. Tem que mostrar um extrato. Não, ele atestou, acabou. Então, se por algum motivo a carteira dele cair, ele perdeu o selo de investidor qualificado, não, tá? Só uma curiosidade. Benchmark é a meta, benchmark é a referência, tá? Então, a referência pode ser o CDI, pode ser o Ibovespa, pode ser o IBRX. Então, o benchmark vai ser a referência. Então, beleza. Está correta a reclamação dela. Pois o fundo de gestão ativa, olha aqui, sempre deveria render mais que seu benchmark. Não, isso não é correto, não é sempre. Se tivesse assim, sempre busca render mais do que o benchmark, legal. Está correto, pois o fundo de gestão ativa deveria ter a mesma rentabilidade. A mesma não, né? Ele busca superar. Mesma está errado. Está errado, pois um fundo com gestão ativa pode apresentar retorno acima ou abaixo. Normal, é. Se eu estou correndo mais risco, eu vou a hora superar, eu vou ficar a hora abaixo. O objetivo é ficar acima no acumulado. Gostei dessa. Está errado, pois espera-se que um fundo de gestão ativa apresente retornos abaixo. Abaixo, ele busca superar aqui, ó. Superar o benchmark. Resposta correta, letra C de casa. Beleza, pessoal? A Laura aí, ó. A Lauri. Essa questão é excelente também. Podem ler com calma, está lá no módulo de previdência, tá? Então,
aqui é só o cálculo, eu tenho certeza que vocês sabem fazer, é só o processo, né? É igual quando você está fazendo um bolo. O que eu faço primeiro? Eu coloco primeiro a farinha ou coloco o açúcar? Eu jogo o ovo primeiro? Então, vamos entender aqui o que fala. Tem alguns que estão colocando, professor, não tem o prazo para o imposto de renda. Não precisa ter o prazo, tá? Estou na dúvida se desconta antes ou depois. Essa que é a dúvida mesmo, tá? E a gente vai esclarecer. O valor de resgate, nesse caso, já é líquido, faltando apenas 2,5. Vamos fazer aqui. Não está batendo meu resultado. Então, a tabela progressiva é só para confundir? Não. Então, vamos lá. Vamos esclarecer todas as dúvidas aqui, vocês vão entender. Se ainda ficar dúvida, perguntem, tá? A Lauricleide, ela possui um PGBL. Aqui, ó. Um PG. Então, primeira coisa que você tem que lembrar. P de paulada. Por que P de paulada? O IR, ele vai ser sobre o total. Ponto. Ela investiu 45 e está resgatando 54.300. Por esse conceito aqui, você já sabe que o imposto de renda ele vai incidir sobre esse valor. Ponto final. Porque o imposto é sobre o valor total resgatado. Ó, ele vai resgatar 54, P de paulado, imposto sobre o total. O carregamento ele é cobrado na saída e ele é de 2,5%. Qual o valor do resgate líquido, considerando ainda a tributação de imposto de renda, ocorre com regime tributário progressivo? Então, vamos primeiro aqui algumas informações. O imposto de renda, pegar o imposto aqui, é sobre o total. Então, ó, vai ser 54.300 menos o imposto. Davi, qual que vai ser o valor do imposto? Precisa do prazo? Não. No regime tributário progressivo, o IR cobrado no resgate sempre será na alíquota de 15%. Sempre. Depois eu levo para ajuste. Quanto vai ser o ajuste? Não tenho como saber. O que eu consigo saber é o quanto a seguradora vai cobrar no resgate. 15%, e o cliente vai fazer o ajuste, que pode ser de 0 a 27,5. Até aqui, tá tranquilo? Beleza? Só que, lembra, então, o imposto de 15%. Calma aí, pessoal. Só que, esse plano aqui, ele tem taxa de carregamento na saída. E lembra que a taxa de carregamento, independente se ela é na entrada ou na saída, ela sempre vai ser cobrada sobre o valor. Tá legal? Então vai ser aqui, ó, 45 menos 2,5. Que vai ser igual a quanto? Se a gente pegar aqui, ó, 45, 2,5%, vai dar 1,125. Então, esse é o valor do carregamento, ó, 1,125. Não é correto, só para a gente entender a ordem aqui, né? Não seria correto tributar sobre um valor que ainda vai ter que ser retirado como taxa. Então, o que eu faço primeiro? Primeiro eu tiro o carregamento e do que sobrar, eu desconto o imposto de renda. Ok? Então, primeiro você tira a taxa do banco, aí a tributação vai ser sobre o que sobrar, porque senão você tributa tudo. É essa a ordem. Se você não fizer nessa ordem, você vai achar esse valor. Se você fizer na ordem correta, você vai achar o 45. Então, vamos lá, ó. Fazendo aqui na HP. 54.300, enter, menos o carregamento que é cobrado na saída, mas lembra que o carregamento ele foi sobre 45. Então, eu vou descontar aqui, ó, 1,125
Observem que eu não estou fazendo um desconto percentual agora, eu estou descontando o valor do carregamento sobre aqueles 54.300, menos. Sobre este valor, eu vou descontar o imposto, 15%, menos 45, 198 e 75, o que deixa a alternativa correta, a letra C de casa. Taxa de saída e taxa de carregamento na saída é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa, pessoal. Exatamente a mesma coisa, tá? Então, aqui, basicamente, é o processo. Só relembrando aqui, ó, o que a gente tem que fazer. 45, valor aplicado, 54, valor de resgate. Como é o PGBL, o imposto vai incidir sobre esse total. Ponto. O carregamento, ele incide sobre o valor aplicado. E o imposto de renda no PGBL, ele vai incidir sobre este valor aqui, só que este valor menos a taxa de carregamento. Porque se eu não tirar a taxa de carregamento antes, vai tributar sobre uma taxa que é do banco. Ok? Então, eu pego aqui, ó, voltando, eu vou pegar 45 e vou pegar aqui o carregamento, 2,5. Não é menos, né? Vou colocar aqui, ó, vezes o 2,5 só para achar o valor do carregamento. 45, 2,5%, 1,125. 1,125. Beleza? Sobre esse valor aqui, eu vou descontar o carregamento agora, o valor do carregamento. Ó, 54.300, 1,125 menos. Deu 53.175. E agora eu vou descontar o imposto, que vai ser de 15%. 45.198. Agora está entendido. Dúvida mesmo se o governo ia sacanear o banco cobrando imposto do carregamento, mas faz sentido não cobrar. O lucro é do banco, exato. Imagina, o governo vai cobrar em cima de uma taxa do cliente que ainda vai ter que ser descontada. Aí vai dar um imposto maior. Então, aqui, o que a gente precisa saber é que primeiro eu desconto o carregamento e depois que eu vou descontar o imposto de renda. Tá legal, pessoal? Olha só, tem um recado muito importante para vocês. Deixa eu sair.